Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa novena de Natal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, em sua graça, nos reúne para celebrarmos essa novena de Natal. A cada ano, o Senhor reacende em nós a esperança da salvação, alimenta nossa confiança nele e deseja que o acolhamos com alegria. Hoje sabereis que o Senhor vem e nos salva. Amanhã vereis a sua glória. Aproveitemos essa oportunidade de esperarmos pelo Senhor, em família, em comunidade, com o mundo inteiro, nossa casa comum. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Neste sétimo dia da nossa novena de Natal, nós queremos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje nos convida à conversão pelas palavras de João Batista. O homem austero que não se deixa levar por compromissos fora do anúncio do reino de Deus e o experimenta próximo em Jesus. Da forma dos antigos profetas, a palavra de João chega até nós com um profundo apelo à conversão, porque é a hora da decisão. Então o texto que nós vamos ler, rezar nesse dia, Mateus capítulo 3, versículo 1 a 12. Mateus capítulo 3, versículo de 1 a 12. Nós não leremos o texto, você vai pausar esta reflexão, vai abrir a sua Bíblia, vai fazer uma primeira leitura deste texto bíblico. O mais importante é você se deter no texto bíblico. Tá certo? Pois muito bem. O que eu quero destacar desse texto é justamente que se trata daquela pregação de João Batista, que ele chama todo o povo à conversão. Por quê? Porque o João Batista foi um profeta, o último profeta do Antigo Testamento. Então, ele era um profeta apocalíptico. O que significa isso? Ele acreditava que o fim dos tempos estava iminente. Quando se prega a chegada do reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é justamente a intervenção definitiva na história da humanidade, fazendo com que a humanidade seja liberta de tudo aquilo que destrua a sua vida, que destrua a sua dignidade. Né? Então, João Batista é esse pregador. E o termo que ele utiliza é justamente conversão. Se diz que ele batiza para o perdão dos pecados, para o arrependimento dos pecados. E aí nós temos em grego a palavra metanoia, né, que é a tradução da palavra hebraica no Antigo Testamento, techuvá, né, o verbo shuv, de onde vem o substantivo techuvá. Shuv significa voltar, techuvá, a conversão. Né? Então basta lembrar aquela placa de trânsito, né, que se chama conversão, que é aquela placa que tem aquela seta que fala que é para você voltar pelo mesmo caminho que você estava indo, porque aquele caminho ali não tem saída. Então, o primeiro sentido da palavra conversão é isso. Quando a gente percebe que a gente está no caminho errado, o que a gente faz? A gente dá meia volta e volta para outro caminho. Então, se a gente tem consciência que a gente está tomando um caminho que está nos distanciando de Deus, o que a gente tem que fazer? Dar meia volta e voltar novamente na direção de Deus. Todos os profetas do Antigo Testamento, quando se fala de conversão, eles estão convidando o povo a voltar novamente a Deus. E essa volta novamente a Deus se passa pela fidelidade aos preceitos, aos mandamentos da lei de Deus. Só que a pessoa não vai viver isso se não acontecer a conversão no segundo sentido, que é a palavra grega metanoia. Né? Metanoeu significa literalmente mudar a mentalidade para além da mentalidade. Metá, além, e noeu é mente. Né? Então veja só, ninguém muda uma atitude, ninguém muda uma direção de vida se não mudar a mentalidade em primeiro lugar, se não mudar a nossa cabeça. E é interessante que Jesus veio nessa mesma esteira de João Batista.
Porque a primeira palavra de Jesus, você vai anotar no Evangelho, é convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, não tem jeito de acreditar na boa notícia de Jesus, naquilo que Jesus fala, se a gente não estiver disposto a mudar aqui. E veja se essa palavra não é plenamente atual, porque nós vivemos numa cultura moderna, pós-moderna, que empoderou o indivíduo de tal maneira que ele cria a própria verdade, ele cria a própria religião. Aquilo que se acreditava cientificamente que fosse verdade, na opinião de um arrogante, é mera opinião. Ele acredita naquilo que ele quiser, aquilo que ele bem entender. Só que com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não funciona assim. Ou a gente muda a nossa mentalidade para a mentalidade do Evangelho, ou então a gente está criando um ídolo, a gente está criando um Jesus que nos agrade. E hoje em dia está muito em voga isso daí. Um Jesus apetecível, um Jesus violento, um Jesus que gosta de arma, um Jesus que é a favor da prosperidade de alguns, um Jesus que é a favor das elites e em detrimento da exploração que as elites fazem na vida dos pobres. Hoje em dia está muito em voga esse discursinho mequetrefe por aí. Ou seja, quando nós não temos a capacidade e a humildade de mudar o nosso jeito de pensar, a gente cria um ídolo. A gente se coloca no lugar de Deus. Então essa é a grande pregação de João Batista que eu quero chamar a atenção. E ele vai dizer, olha, é necessário dar frutos, porque ele vai ameaçar um certo grupo de pessoas ali que parecia que queria batizar apenas para inglês ver, né? E não queria de fato mudar de vida, né? Ou seja, se a cabeça muda, se o coração muda, a vida muda de direção. A vida verdadeiramente muda de direção, né? Então, que essa palavra de João Batista possa cair profundamente no nosso coração. Então, que você possa... É uma cena, mas tem presença muito mais de um discurso, da fala, da pregação de João Batista. Então, o que você vai fazer, meu querido irmão? Você vai ler 1, 2, 3 vezes esse texto bíblico. Você vai se deter, ou seja, você vai ler pausadamente esse texto. Você vai se deter naquela palavra que mais chamou a atenção no texto. Se perguntar por que essa palavra me chamou a atenção, o que ela tem a ver com a minha vida. Depois, você, a partir desta palavra, você vai conversar com Deus. Vai conversar com Deus. E depois que você tiver conversado com Deus, você vai anotar um gesto concreto para que você possa praticar esta palavra. Para que você possa praticar esta palavra. Tá bom, meu querido irmão? E deixo umas questõezinhas aqui para você pensar. Como João Batista e Jesus são apresentados no texto de hoje? Quais são os frutos de conversão que João Batista pede? E o que a pregação de João Batista tem a ver com o Natal de Jesus? Então que Deus te abençoe e te conceda perseverar neste caminho, nesse exercício espiritual de preparação para o nascimento do Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.